lá no Nordeste e Pedro foi o dono da partida. Fez os 3 gols. Bruno Henrique estava muito bem. Os clubes que contrataram bem, mas não apenas jogadores da seleção brasileira, como das seleções sul-americanas. Então muita gente vai ter prejuízo, como por exemplo o Flamengo, o Palmeiras, o meu Internacional. Será que sou eu que quero essa disputa e na cabeça do Tite nem existe essa disputa? É o Pedro e o Gabigol é reserva ou tem a disputa? Acho que é só você, né? Porque as manifestações do torcedor, é aquilo que a gente falava aqui semana passada, tal. O torcedor tem um carinho incrível pelo Gabigol porque é uma relação de ídolo mesmo, né? O Pedro entrega demais, né? Um jogador que é muito importante. Salve nação, saudações rubro-negra. Separei para vocês 2 cortes, um corte do jogo aberto da Band e um corte do Sport Center da ESPN Brasil, falando da vitória do Flamengo, 3-0 em cima do Bangu. Temos aqui a fala do Tite, temos aqui também uma discussão sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro em datas FIFAs na Copa América. Então o vídeo tá bem bacana, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vocês vão ver agora o que a Renata e o Denilson falaram sobre o Flamengo. As imagens são da Band, link na descrição como créditos e também da ESPN Brasil. Vamos lá pro vídeo? Simbora! O Flamengo já fez excursão para os Estados Unidos, já mesclou, já deixou titulares e ontem o Mengão enfrentou o Bangu, ganhou de 3-0, jogo lá no Nordeste e Pedro foi o dono da partida. Fez os 3 gols, Bruno Henrique estava muito bem e a gente vai aproveitar para ver como foi essa vitória, ouvir o técnico Tite, o Pedro e tudo mais. E o Sampaio também. E o Sampaio também. Boa! A garotada! Depois de 8 anos, o Flamengo voltou a jogar no Sergipe, lotação máxima no Batistão. Feliz, né, por esse início, como eu falei no intervalo. Fiquei feliz pelo desempenho de todos, né, pelo desempenho da equipe. A gente vinha conversando isso durante a semana para a gente melhorar ali, ter mais oportunidades ali no último terço. E hoje fomos felizes ali, né, criando muitas oportunidades e finalizando bem para gol. E agradecer a Deus por esse momento, espero continuar evoluindo, continuar crescendo para, se Deus quiser, conquistar grandes coisas esse ano aí. Não é defesa que toma gol, que faz gol, é um time que é equilibrado, uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. A equipe faz e a equipe não faz, ou deixa de tomar. Desculpa. Faz e não, deixa, e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. Existe sim uma conversa do presidente, do vice-presidente e do Bruno Spindel para que tenha uma atenção, para que os clubes tenham um prejuízo a menos, entendeu? Nesse sentido. Mas aí é um tema que está sendo tratado direto pela direção para que depois a gente tenha formações mais claras, para que a gente entenda o que pode ser feito nesse sentido da Copa América. Vale lembrar que o Flamengo tem muitos jogadores requisitados por seleções, como os estrangeiros De La Cruz, Arrascaeta, Varela e Vinha pelo Uruguai e o chileno Eric Pulgar, além dos brasileiros que podem ser convocados, como Gerson, Pedro e companhia. Os outros clubes que estão pedindo pela mudança do calendário são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Bom, essa história do calendário realmente tem muitos clubes que contrataram bem, mas não apenas jogadores da seleção brasileira, como das seleções sul-americanas. Então muita gente vai ter prejuízo, como por exemplo o Flamengo, o Palmeiras, o meu Internacional. Todo mundo, né? Mas eu não sei se é o melhor caminho, hein? Porque é você jogar um problema mais pra frente, né? Você joga o problema lá pra 25. É o caminho, então, eu não sim. sei se é o melhor caminho você parar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso não vai acontecer porque o planejamento já deve estar feito, mas acho que os clubes eles estão no direito de reclamar. Sim. Se vão levar é outra história. Eu acho difícil, nós estamos falando aí de acho que são 9 rodadas de Campeonato Brasileiro.
Isso mesmo. Com os principais jogadores sendo convocados, realmente enfraquece não só o Campeonato Brasileiro, mas, enfim, individualmente ali o clube acaba sendo enfraquecido nessas 9 rodadas de Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que você joga um problema lá para frente. O calendário já é um calendário extremamente complicado, difícil, são muitos jogos. E aí você paralisar e tentar jogar mais para o final de dezembro, um tanto de competição que existe para essa temporada, não sei se é o melhor caminho, não. Eu acho. Falamos aqui no Jogo Aberto sobre o Santos, que está surpreendendo. E muito bem, não é, Sampaio? É o seguinte, ó, se impôs os números, então, do Flamengo na vitória sobre o Bangu. Esse equilíbrio todo que o Tite destaca, quase 60% de posse de bola, os passes certos, 465, 23 finalizações, hein? Destas, 11 certas e ainda 7 escanteios. Então, foi um Flamengo muito bem na partida, então, lá no estádio Batistão. A gente já chama, então, o Pedro, não o Pedro atacante, mas o Pedro Henrique Torre, que também é sempre muito preciso. Mas nas informações, eu não sei se dentro da área ele é tão preciso, mas aqui no Sport Center ele é assim. Tudo bem, Pedro? Pedrão. Tudo bom, Bruno? Bom dia para você aí, bom dia para o Marra, Breler, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Essa precisão do Pedro aí é quase impossível de alcançar, né? Realmente uma noite espetacular para o Pedro, 3 gols já fazendo a sua primeira noite de, sei lá, trinca, hat-trick, como queiram chamar aí, mas foi uma noite espetacular para o Pedro, o Flamengo se mostrando mais consolidado, né? 8 jogos no Campeonato Carioca, sofreu apenas 1 gol e com um time sub-20 contra o Nova Iguaçu, até no lance de infelicidade do zagueiro Noga ali naquela ocasião. O Flamengo empatou em 1-1, de lá para cá não tem sofrido mais gol nenhum, é muito característico do Tite isso, né? Então, muito por isso, o Flamengo assumiu a liderança também dessa Taça Guanabara com 13 gols de saldo, né? O Flamengo fez 14, sofreu apenas 1, então tá com 13 gols de saldo contra 9 do Fluminense, que tem os mesmos 18 pontos. Então, uma noite muito boa do Pedro, esse gol a lá Romário mesmo, como eu falei ali, como o Mário Marra destacou do nosso companheiro Júlio César Cardoso, que faz esse perfil Ensina Romário, seria Reverencia Romário, né? Porque, de fato, foi muito a lá camisa 11. Então, o Flamengo chegou ao seu objetivo, né? Que é estar no topo ali com o técnico Tite. Então, tá nessa liderança do Campeonato Carioca. Mal ou bem, apazigua as coisas, enfim, aquelas cornetas soando, mas vai ter o Fla-Flu ainda ali na frente, que é aí que vai ter uma boa tomada mesmo. Lembrando que no ano passado o Flamengo liderou bastante o Campeonato Carioca, chegou no finalzinho, na última rodada ali, perdeu a Taça Guanabara para o Fluminense. Então tem muitos pés no chão ainda, o Tite é muito calcado por esse recado que passa o tempo todo. Equilíbrio é o que ele fala. Eu acho que ele está conseguindo aos poucos mandar esse equilíbrio para dentro de campo. Eu estou vendo aqui agora, bom, os números na nossa tela, mas estou vendo a tuitada do Pedro ontem à noite, também não tinha visto, né? Mas o Pedro citou agora falando que foi um gol mesmo muito parecido com aqueles do estilo do Romário. Bom, ontem ele sobrou, né? 3 gols, 8 finalizações, 5 certas e ainda 2 chances criadas. Até na abertura eu falei assim, é mais um capítulo da disputa, né? O Sampaio falou, temos 2 atacantes, mas será que sou eu que quero essa disputa e na cabeça do Tite nem existe essa disputa? É o Pedro e o Gabigol é reserva ou tem a disputa? Acho que é só você, né? Porque as manifestações do torcedor, é aquilo que a gente falava aqui semana passada, tal. O torcedor tem um carinho incrível pelo Gabigol porque é uma relação de ídolo mesmo, né? O Pedro entrega demais, né? Um jogador que é muito importante e de vez em quando ele vai passar por altos e baixos. O Gabigol passou, né? Na temporada passada foi uma temporada de baixa fazendo 20 gols, mas uma temporada de baixa, perto do que ele já entregou. Eu acho, Bruno, que você, o torcedor, por ter o carinho, mas eu estou do outro lado, entendendo que para o Tite talvez não tenha essa disputa assim, sabe? Amanhã é a final do Campeonato Carioca, eu acho que joga o Pedro. Sim. Mas, por outro lado, ele que trabalha com esses caras diariamente. Se ele não estimular a competitividade por posição, tudo, a luta, aí é o princípio do fim, né? Aí vai ter um grupo de acomodados. Então, eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que... Até porque Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, tem muito jogador muito bom ali. Caramba.
E é uma folha de pagamento que o Flamengo paga. Então esses caras têm que estar sempre ligados para a oportunidade. É, a acomodação que é o que justamente não pode acontecer. Não é, Breler? Total. E o Flamengo, o início de temporada, sempre tem de definir as prioridades, porque não pode acontecer o que aconteceu em 2022, exagerar nos testes, 23, o Paulo Souza mexendo na equipe, vários sistemas táticos, muitos jogadores fora de função. Isso daí é errar a mão num começo de temporada, e tratar o Campeonato Carioca como pré-temporada não significa largar, abrir mão ou simplesmente deixar de competir. É usar como laboratório, mas tendo focos e prioridades definidas. E as prioridades do Flamengo têm de ser, primeiro, afirmações, e aí o Pedro é uma dessas afirmações, 5 gols, artilheiro do time, é uma realidade hoje o Pedro como titular. A afirmação de Cebolinha também, consistente, mantendo o nível do fim do ano passado, não deixando cair. Luiz Araújo também pelo lado. As afirmações da defesa, que não tem sofrido, e Léo Pereira e Fabrício Bruno contribuem demais para isso. Então essas afirmações são importantes, e a parte de definição é mais do que o Tite planeja para esse time. E eu vejo que já fica muito claro que esse Flamengo é forjado para jogar com 2 pontas. Sim. E aí depois outros encaixes vêm no contexto. De La Cruz, por exemplo, tá difícil de encaixar, na ponta não está funcionando. Não tem nenhum problema esperar ser ali uma opção ao Gerson, ao Arrascaeta, até mesmo para dosar nesse começo de temporada, mas eu vejo que essa definição de sistema está muito clara. O Flamengo hoje é um time de 2 pontas. Mas está claro pro Tite isso? Eu acredito que sim. Eu acho que o Tite está idealizando outra coisa. Então, mas o campo, o Tite sempre diz, o campo fala, ele escuta o que o campo tem a dizer. E o campo está dizendo que o Flamengo, o jogo do Flamengo flui de forma mais natural dessa forma, é mais equilibrado. E o Tite, que é um técnico que valoriza o equilíbrio, naturalmente vai valorizar o papel que o Luiz Araújo faz pela direita. Sim. E não tem sido um papel só defensivo. O Luiz Araújo deu assistência para o Pedro, ainda peca em algumas decisões, mas é um atacante que ajuda muito em recomposição e ajuda na frente. E também do lado do Cebolinha, um jogador que faz esse mecanismo. Bruno Henrique, quando entra no segundo tempo, entendendo a dinâmica do jogo. Então eu vejo que o Flamengo está caracterizado para isso. Agora o De La Cruz não pode se tornar um problema. Ele é a solução para a variação, para a capacidade do time de ter um substituto para o Arrascaeta. Então eu vejo que nesse início, mesmo com uma grande contratação como a do De La Cruz, o campo está dizendo que esse Flamengo funciona melhor com 2 pontas. Eu confesso minhas dúvidas ainda. E acho que até assim, a gente só vai saber mesmo o que está na cabeça do Tite e o que está mais encaixado para o perfil do elenco mais para frente. E assim, não é nenhum crime também. Vamos testar mais uma vez o De La Cruz aberto pela direita. Faz parte. Não, eu acho que me parece que é o que ele quer. Eu acho que ele vai testar mais. Sim. A questão toda, assim, eu também acho que o time está rendendo mais quando tem 2 jogadores mais abertos e os 2 jogadores dão aquilo que eles falaram na entrevista coletiva, dá força lá atrás também. Principalmente quando o Flamengo precisa abrir defesas, times fechadinhos como o Bangu. Sim, mas daqui a pouco, sim, se essas coisas se tornarem uma realidade mesmo, com o Maracanã lotado, e num empate ou numa derrota, com o De La Cruz começando um jogo no banco, é que o Tite tem tamanho. Porque você lembrou do Paulo Souza. Se isso acontecesse com o Paulo Souza, seria uma situação, assim, já... mas qual que é? Tal. E vem cá, não está errado, hein? Não está errado, porque é o tamanho do investimento, tudo. Eu acho que vai demorar um pouco mais e acho que o Tite vai... A gente está vendo... É bom tirar uma foto do Tite agora, que eu acho que ele vai perder cabelo. Para tentar achar ainda o melhor. O melhor do De La Cruz no elenco. Porque eu acho que na cabeça dele o De La Cruz está no 11. Então, está no 11 e está pelo lado direito centralizando. Porque foi uma pergunta, não foi, Pedro? Até recentemente... De La Cruz nem jogou ontem, mas ainda assim esse é o contexto. Mas depois do clássico, acho que foi o clássico contra o Vasco. Ontem ele foi vetado, né, na verdade. E contra o Volta Redonda, ele fez a função do Arrascaeta mais centralizado e por ali também ele pode funcionar. Não funcionou tão bem nesse jogo, mas é uma das opções para o De La Cruz. Porque depois de um dos jogos, eu não lembro agora, Pedro, se foi depois do jogo contra o Vasco, eu acho que foi. O Tite foi questionado sobre isso, o posicionamento do De La Cruz, e ele respondeu assim, me pergunte de novo daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, porque ainda vai dar certo. Então, assim... Tá na cabeça dele. Tá na cabeça dele, não é, Pedro?
Sim, foi contra o Vasco, porque ele é muito perguntado sobre o De La Cruz, porque começou a ser um episódio de início de temporada, essa questão do De La Cruz, são pouquíssimos jogos, né? O Campeonato Carioca, o Campeonato Estadual, então os assuntos vão vindo aí, vão pensando alguns assuntos do campo mesmo, e aí ficou essa questão do De La Cruz jogar mais por dentro, jogar mais colado à linha lateral, jogar como ponta. O Tite já falou que ele sabe fazer várias funções ali no meio de campo e para cobrar mais à frente. Mas o Tite é muito inteligente, obviamente, ele sabe também que não se trata apenas de encaixar um jogador. É também o maior investimento que o Flamengo fez aí em bastante tempo, tirar um jogador do River Plate, demorou bastante, pagou uma multa à vista. É um grande jogador também, então ele sabe que não adianta simplesmente encaixar uns pontas ali, vamos com eles. Ele foi contratado também para isso, né? Para encaixar o meio de campo ali, para encaixar o time e para ter um grande jogador como o De La Cruz e arrumar uma solução, porque senão ficam sempre aqueles questionamentos ali de o Dorival, quando tinha o Pedro e o Gabigol, jogavam juntos, o time rendeu bem, tem sempre um porém ali. Então ele ganhando um grande jogador como o De La Cruz, que comprometeu boa parte do orçamento que o Flamengo tinha para contratações em 2024, inclusive, então cabe a ele encaixar o uruguaio dentro do time, enfim, para se dar bem com o Arrascaeta, inclusive, que ele conhece bem, embora não joguem juntos, porque o Arrascaeta lá é banco, na seleção uruguaia, né? Ô Pedro, fala, Detalhe, em uma outra entrevista coletiva, ele lembrou aquilo que a gente já falou aqui também, de Jadson e Malcom, né? Isso. Não, eu acho que foi no mesmo assunto ali, né? Do externo ou do meia flutuante. Um meia pelo lado e flutuante. Um ponta. Meia né? flutuante e o ponta. Sim. Não é isso? Sim. Porque o De La Cruz, para ele, vai ser esse flutuante. Não é, Pedro? Não é isso daí? Sim. Ele resistiu bastante a comparar a situação com o Jadson, não quis falar o nome, aí no finalzinho da coletiva ele falou, não, eu tentei e tal, mas o Jadson foi o melhor jogador do Brasileiro de 2015, mas levou bastante tempo para ele se adaptar ali àquele setor. Ô Pedro, só uma coisa, o Tite estava falando do equilíbrio e você citou o saldo do Flamengo. Qual que é o saldo? 13, é isso que você falou? 13. 13 gols do Flamengo e 9 do Fluminense. É essa a vantagem. Não, eu só estou assim, pensando e vendo aqui, né, uma comparação com o Bahia. O Bahia tem 13 de saldo também. Mas por que você está falando isso, né? Tem 17 gols marcados e 4 sofridos. Porque existe uma diferença em como os dois técnicos abordam. Quando a imprensa local pergunta isso para o Rogério Ceni, ele fala assim, calma, vamos ponderar os adversários. Estou satisfeito, mas vamos ponderar os adversários. E o Tite, pelo contrário, ele vai mais no não sofremos finalizações, temos tantos gols, é o equilíbrio e tal. Quem que está certo nessa história? Em ponderar e tirar um pouco o peso ou em valorizar o que está sendo feito? Mas eu acho que aí vai muito da característica dos treinadores, né? Eu acho que o Tite, ele está trabalhando o grupo. Acho que ele está trabalhando de todo mundo, de ajudar bastante. O Rogério pode estar trabalhando de pezinho no chão. Não sei. Acho que é a característica Porque, de deles. fato, um sobra no campeonato estadual e o outro, em relação às equipes mais frágeis, também vai sobrar, como o Flamengo aí tem sobrado. Vamos ficar atentos a isso nas próximas rodadas, tá bom, Breider? Boa. Ô Pedro, você já volta para explicar para a gente aquela questão envolvendo uma movimentação por parte do Flamengo e de outros grandes clubes com a paralisação do Campeonato Brasileiro no meio do ano, tá? Essa ideia a gente vai discutir aqui. Até mais. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Então, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro nas datas FIFA, eu acho que está certo. O Flamengo está certo, o Palmeiras está certo. Todo mundo que pede para a paralisação acontecer estão certos. Porque, cara, esses times serão muitos prejudicados, né? Caso do Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Paranaense e outros times aí. Fluminense também. Porque, veja bem, cara, são 9 jogos de Campeonato Brasileiro. Como que um time vai se manter e não será prejudicado com 6, 7 jogadores convocados? Como? Não tem jeito, cara. Tem que paralisar. Problema é da CBF. Tem que jogar lá pra frente, sim, o Campeonato Brasileiro. Vai acabar lá em dia 15 de dezembro? Que seja. Ué, isso daí é um problema deles.
Agora, por causa de data FIFA, o Flamengo vai ser prejudicado, o Palmeiras, outros times aí, os times estão certos. Tem que cobrar sim a entidade CBF, tem que adiar, tem que paralisar o Campeonato Brasileiro. Isso já foi feito em outras ocasiões e tem que ser feito de novo neste ano, cara. É o que eu acho. E sobre o jogo do Flamengo e Bangu, o Flamengo passeou em campo, o Flamengo fez um treino de luxo, o Pedro, né? Vamos falar do Pedro? O Pedro arrasou, deu show. Cara, o Pedro fez um golaço, galera. Aquele primeiro gol do Pedro com passe de Arrascaeta, com lançamento do Arrascaeta, ó, é para aplaudir. Que golaço, hein? E o Pedro driblando, cara. Nossa, o Pedro driblando foi show de bola. Tirou do goleiro, colocou no cantinho, a bola bate na trave e entra. Que golaço. Foi um bom jogo, né? Foi um jogo assim para deixar o Flamengo bem na tabela. O Flamengo lidera o Campeonato Carioca. O Flamengo tem 18 pontos, o Fluminense também. O Flamengo tem 13 saldos de gols, né? E o Fluminense tem 9 nos saldos de gols. É o líder com méritos, né? Porque tem a melhor defesa, galera. O Flamengo só tomou um gol neste Campeonato Carioca. Maravilha, né? Muito bem, quero pedir aqui para você, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras, fui!